Olá, Curofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo deste quadro. Esse mordomo, relembrando que já faz assim, tipo, 1500 anos que a gente não aparece por aqui. Mas como agora ele vai ter uma nova temporada, né? Black Butter vai ter uma nova temporada. A gente tem que voltar, né? Pra chegar até pelo menos o arco do colégio no momento em que a temporada começar. Ou até um pouco antes, pra vocês relembrarem comigo o que aconteceu. Só pra poder relembrar mais ou menos onde a gente tinha parado no capítulo 11, né? Do volume 3, que é esse daqui, tá? E a gente tinha visto a Madame Red sendo morta. Ela tinha tido um flashback de quando os gêmeos nasceu e quando ela perdeu o Vincent e a irmã dela. E eu já dei spoiler falando que eram os gêmeos, né? Então esquece essa parte. Quando o Bochan, né? Quando o Ciel Phantom Hive nasceu. E aí ela perdeu o irmão e a irmã no incêndio e tudo mais. E aí a gente teve a morte da Madame Red e o Ciel pedindo para o Sebastian capturar o restante do Jack Estripador, né? Porque como a persona era formada por duas pessoas, uma já estava morta e ele precisava capturar a Grell, que era a segunda parte. Só que aí ele foi atingido pela Death Sight dela. E o episódio, né, o capítulo acabou aí. Agora, antes de voltar pro capítulo 12, não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. E aí, depois que o vídeo acabar, você dá uma olhadinha no nosso sábado, seja membro e se torne um membro se você puder. Capítulo 12. Este mordomo, a insubordinação. Esse capítulo, ele se inicia com o Sebastian sendo atingido pela Death Sight da Grell. Ela quer porque quer ver as memórias dele, só que ele fala que isso não vai acontecer só ela pagando o ingresso, porque ela quer ver as memórias dele, as memórias mais profundas, e tudo que ela consegue ver é o Tanaka bebendo chá, a Mirin fazendo as coisas burradas dela e ele tem que consertar, o Bard explodindo a cozinha, o Finn destruindo as coisas. E ele fala, mano, mas que negócio é esse? Que memória é essa? Eu quero ver umas coisas mais interessantes. Aí ele fala, não, só se você pagar, meu querido, pra você ver as minhas memórias mais internas, mais interessantes. E como eles tinham lutado, o Sebastian, ele ficou com o fraque dele, né, com a roupa dele de mordomo em farrapos, e ele acaba tirando esse fraque, e aí ele e a Grell, ele fica naquela pose, tipo, de faroeste, sabe, cada um de um lado, esperando o movimento certo pra poder atacar. Aí os dois se atracam, só que aí no momento em que a Grell, ela vem com a da foice, o Sebastian, ele joga esse fraque todo destruído na foice dela, emperra a foice dela, e aí ele acaba com ela, né? Ela, tipo, perde toda a pose porque, tipo, ela não tem mais como atacar ele. E ele fala, olha, como você disse que esse negócio corta tudo mais, e ela, eu sei que o movimento dela é giratório e tal, eu imaginei que se a gente fizesse ela emperrar, ia dar certo. Ele nem queria sacrificar o fraque, ele falou, o fraque foi caro, tal, foi me dado pela família, mas assim, como ele já tava todo em frangalhos, eu resolvi usar ele a meu favor. E aí ele começa a ir pra cima da Grell, ele fala, agora você vai me pagar pelo que você fez. E ela tenta tirar o negócio e fala, isso aqui não sai daqui não. Ele fala, não, isso aqui é a lã de mais alta qualidade, e a lã é um dos fios que mais tem resistência dos tecidos, então você não vai conseguir tirar. E aí ele caceta ela na cara, não, por favor. E ele dá uma surra nela, só que aí como ele é mais forte, e como o negócio era dele, né, óbvio, ele tira o fraque de volta e a Death Sight começa a rodar de novo, ela começa a funcionar. E ele fala, ó, bom, você disse que corta tudo, então quer dizer que corta você também, então vamos experimentar. E na hora que ele vai acertar a Grell, o William aparece pra salvá-la, né, vamos dizer assim. Ele aparece, interrompe o Sebastian, ele fala, desculpa aí, eu vim buscar essa pessoa aqui, né, desculpa toda a algazarra que ela fez aqui, mas agora eu vou levar ela embora porque ela tava usando a Death Sight que não tinha autorização, ela matou pessoas sem autorização e agora ela vai ter que voltar pro QG e redigir um pedido de desculpas, tá? E fazer algumas coisas pra se redimir lá. Então você desculpa todo esse trabalho que ela deu e eu vou levar ela embora. E sai arrastando ela pelo cabelo. E aí ele entrega um cartão pra ele, depois de se apresentar, e ele fala assim, olha, qualquer coisa, este é o meu cartão. E enquanto ele falava com a Grell, ele chutava a cara dela, só pra lembrar vocês. Aí ele vai e entrega o cartão, fala que não há humilhação maior do que ele se rebaixar pra um ser como o Sebastian. Aí o Sebastian fala, então você trata de manter os seus cachorrinhos lá, né, na coleira, pra não dar trabalho para coisas como eu, né? Porque quando as pessoas, né, os seres humanos, eles são muito frágeis, e quando eles se veem perto do desespero, eles se agarram a menor fonte de luz, eles se agarram a menor teia, assim, né, de esperança que eles têm. Que foi o que aconteceu com a Madame Red, né, porque ela tava toda destroçada, ela tava toda, sabe, desolada depois do que aconteceu, e aí ela se agarrou na Grell e
o Bochan, quando ele teve lá a morte dos pais dele e ele foi levado pelo culto, ele se agarrou no Sebastian. E aí a gente vê a mesma cena dele olhando na hora que ele invoca o Sebastian, assim. Aí eu não sei se ela já tinha tudo planejado ali naquele momento, ou se ela tava pensando no que ela ia fazer, mas eu acho que ela já tinha tudo planejado. E é a mesma cena, só que com um desenho um pouco diferente. E aí eu sei que o William, ele leva a Grell embora, e o Sebastian, ele joga a foice dela, né, porque ele esquece a foice, ele joga assim na direção do Will. E eles trocam aqueles olhares assim, né, tipo de desafio. E aí ele pega a foice na mão e desaparece. E aí o Sebastian, ele pede desculpa, porque ele fala assim, olha, você pediu pra eu capturar a outra parte do Jack Stripador. E ele acabou indo embora, né? Ele falou, agora não importa mais, né? Agora não tem o que fazer, né? O Jack Stripador, ele finalmente foi embora de Londres, ele não vai dar mais trabalho pra rainha. Aí ele pega e o Sebastian coloca a mão no rosto dele, fala que ele tá gelado, né? Porque tá frio. E aí ele pede pra eles voltarem pra mansão, pra ele fazer um leitinho quente com mel lá pra ele e tal. E aí na hora que o Ciel, ele se levanta, ele perde um pouco a compostura, assim, tipo, né, ele se levanta, ele tava lá olhando pra tia dele, né, e ele perde o equilíbrio, e na hora que ele levanta, assim, ele vai cair, o Sebastian segura ele já sai, me solta, eu sei me virar sozinho, eu posso ficar sozinho, posso ficar de pé sozinho. Eu só tô um pouco cansado, finalizando o capítulo. Então a gente vê aqui a batalha da Grell e do Sebastian, e a gente vê que o Sebastian é mais forte que ela no mano a mano, né? Ele mesmo fala que no mano a mano ele não perde pra ninguém, ele só tinha perdido no caso porque ela tava usando uma foice com uma motosserra, né? E quem não tem medo de motosserra, tipo, eu tenho muito medo de motosserra, o barulho me dá coisas. E aí ele conseguiu vencer ela, só que na hora que ele ia desferir o golpe fatal, ela foi salva pelo William, tá? Falou, você me salvou, ele salvou o seu nariz. Vim aqui te buscar pra você responder pelos seus crimes, basicamente isso. E a gente viu que os dois ficaram se bicando, né? Foi ali o primeiro momento que a gente teve o encontro do Will com o Sebastian, que depois a gente vai ver mais pra frente no circo, eles dois interagindo mais. E a gente viu também um momento em que o Sebastian é invocado pelo Ciel. Assim, a gente não viu exatamente a cena, mas a gente viu na memória dele o Ciel olhando pra ele, assim, como ele agachadinho no chão, com aquela roupinha que ele tava, e olhando pra ele naquela hora que ele aparece, e ele fica olhando e ele fica desesperado, assim, sabe? E a gente já sabia que ela ali, ela tinha alguma pretensão. Eu acho que ela já tinha tudo friamente calculado, só não tinha tudo desenhado. Tá? E a gente que não percebeu, a gente foi perceber muito tempo depois de que se tratavam de, dando spoiler já, duas crianças. Tá? Mas esse aqui foi esse Mordomo Relembrando. Eu vejo vocês no próximo capítulo. Espero que a gente consiga finalizar, pelo menos chegar até a parte do Colégio Weston até o início da temporada, tá? Da próxima temporada, que ainda não tem data de lançamento, só tem janela de lançamento. Se você não sabia, agora está sabendo que vai ter uma nova temporada e vai ser do Colégio Weston, tá? Então já coloque em dia as suas temporadas de Kuroshitsuji, assiste o filler também, assiste todos os especiais e aproveita para assistir a parte canônica que vai depois da primeira temporada, né? Da metade da primeira temporada. Aí ela começa na parte do circo e assim por diante, tá bom? Pra quem tem dúvida, depois que da metade da primeira temporada já é filler, a segunda temporada é filler. Aí a gente tem o arco do circo, o arco do assassinato, o arco do transatlântico e agora a gente vai ter o arco do colégio. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário e não se esquece de fazer aquilo que eu falei lá no começo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar o sininho de notificações e seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais, que é onde a gente posta todos os vídeos e tudo mais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!